Também se revela uma fonte fértil de problemas se você se esforça para esconder seus sentimentos e nunca se mostra a ninguém sem disfarce, mas como muitos homens, vive uma vida artificial a fim de impressionar os outros. A vigilância constante de si mesmo torna-se um tormento para um homem, e ele teme ser pego fazendo algo fora de seus costumes habituais. Na verdade, nunca podemos nos sentir à vontade se imaginarmos que todos que nos observam estão avaliando nosso verdadeiro valor. Muitas vezes acontecem coisas que nos despojam de nossas máscaras, mesmo que relutemos em nos desfazer delas. E mesmo que tenhamos sucesso em lidar com esses conflitos internos, ainda assim a vida não é feliz nem segura quando temos que usar constantemente uma máscara. Mas que prazer há em uma honesta franqueza, que é seu próprio ornamento e não esconde nenhuma parte de seu caráter. No entanto, essa vida que não esconde nada de ninguém corre o risco de ser desprezada, pois há pessoas que desprezam tudo que se aproxima delas. Mas não há perigo de a virtude se tornar desprezível quando é trazida para perto de nossos olhos. É melhor ser desprezado por sua simplicidade do que suportar o fardo de uma hipocrisia incessante. Ainda assim, devemos ter moderação nesse assunto, pois há uma grande diferença entre viver com simplicidade e viver de forma negligente. Além disso, devemos nos recolher em nós mesmos. A associação com pessoas diferentes de nós perturba tudo o que tínhamos organizado, desperta paixões que estavam adormecidas e cutuca feridas em lugares frágeis ou imperfeitamente curados em nossas mentes. No entanto, devemos misturar essas duas coisas e passar nossas vidas alternadamente na solidão e entre multidões de pessoas, pois a solidão nos fará ansiar pela companhia da humanidade, e a multidão nos fará ansiar pela nossa própria companhia. Portanto, uma é remédio para a outra. A solidão nos curará quando estivermos fartos das multidões, e as multidões nos curarão quando estivermos fartos da solidão. Igualmente, não se deve manter a mente fixa apenas num único objetivo. Ela deve ser conduzida, por vezes, às distrações. Sócrates não se envergonhava de brincar com meninos. Catão refrescava sua mente com vinho, depois de cansá-la com assuntos de Estado. Cipião exercitava seu corpo, triunfante e militar, através da dança, não com um andar hesitante e fraco, como é a moda hoje em dia, quando balançamos em nossa própria caminhada com mais do que fraqueza feminina. Ele dançava como os homens costumavam fazer nos tempos antigos, em ocasiões esportivas e festivas, com saltos masculinos, sem se importar em serem vistos fazendo isso, mesmo por seus inimigos. Deve-se dar à mente algum descanso, pois se elevam melhor e mais vigorosas após o descanso. Não devemos forçar colheitas em campos ricos, pois um curso ininterrupto de colheitas pesadas logo esgotará sua fertilidade. Da mesma forma, a vivacidade de nossas mentes será destruída pelo trabalho incessante. No entanto, elas recuperarão suas forças após um curto período de descanso e alívio. O trabalho contínuo produz uma espécie de dormência e lentidão. Os homens não estariam tão ansiosos por isso
se o jogo e a diversão não tivessem atrações naturais para eles. No entanto, a indulgência constante nesses prazeres retira toda a gravidade e força da mente. O sono também é necessário para nosso refrigério, mas se você o prolonga por dias e noites seguidos, ele se torna a morte. Há uma grande diferença entre afrouxar o controle de algo e deixá-lo escapar. Os fundadores de nossas leis instituíram festivais para encorajar publicamente a alegria nos homens. Eles consideraram necessário variar nossos trabalhos com diversões. Como mencionei antes, alguns grandes homens costumavam dar a si próprios um certo número de dias de folga por mês, e alguns dividiam cada dia entre tempo de lazer e tempo de trabalho. Assim recordo-me de que o grande orador Asínio Polião não se envolvia em nenhum negócio depois da 10ª hora. Ele até mesmo evitava ler cartas nesse período, por receio de que surgissem novos problemas. No entanto, nessas 2 horas, ele costumava se livrar do cansaço acumulado ao longo do dia. Alguns descansam durante o meio do dia e reservam atividades leves para a tarde. Nossos ancestrais também proibiram a apresentação de novas propostas no Senado após a 10ª hora. Os soldados dividem seus turnos e aqueles que retornaram recentemente do serviço ativo podem desfrutar de uma noite de sono ininterrupto. Devemos acalmar nossas mentes e conceder-lhes descanso de tempos em tempos, o que atua como alimento e restaura suas forças. Também é benéfico passear ao ar livre para que nosso espírito seja elevado e revigorado pela brisa fresca. Às vezes encontramos força ao conduzir uma carruagem, viajar, mudar de ambiente ou participar de refeições sociais com uma generosa porção de vinho. Às vezes devemos beber até ficarmos embriagados, não para nos afundarmos, mas apenas para mergulharmos no vinho, pois o vinho leva os problemas e os desaloja das profundezas da mente, atuando como um remédio tanto para a tristeza quanto para algumas doenças. Baco foi chamado de livre não por soltar a língua, mas por libertar a alma da servidão das preocupações e fazê-la mais forte e audaz para todos os desejos. No entanto, a moderação é saudável tanto na liberdade quanto no consumo de vinho. Acredita-se que Solon e Arcesilau costumavam beber bastante. Catão é repreendido por embriaguez, mas aqueles que lançam essa acusação terão mais facilidade em transformar sua reprovação em elogio do que em provar que Catão agiu erroneamente. No entanto, não devemos fazê-lo com frequência, por medo de que a mente adquira maus hábitos, embora ocasionalmente seja necessário abandonar a sobriedade monótona em prol de brincadeiras e franqueza. Devemos dar crédito ao poeta grego. Às vezes é bom ser louco. Novamente, Platão sempre batia em vão a porta da poesia quando estava sóbrio. E ainda se confiarmos em Aristóteles, nenhum grande gênio jamais existiu sem um toque de insanidade. A alma não pode alcançar uma linguagem elevada, acima daquela do rebanho comum, a menos que seja estimulada. Quando uma pessoa rejeita os caminhos comuns do hábito e se eleva de forma sublime, guiada pelo fogo sagrado de seus instintos, é somente nesse momento que ela pode entoar uma canção grandiosa demais
para ser cantada por lábios mortais. Enquanto ela permanecer limitada dentro de si mesma, nunca conseguirá atingir o esplendor que almeja. É necessário afastar-se dos caminhos conhecidos e entregar-se ao frenesi, mesmo que isso signifique morder o meio-fio e correr sem olhar para trás, levando consigo o companheiro que temeria enfrentar tais alturas caso estivesse sozinho. Meu amado sereno, forneci-lhe uma descrição das coisas que podem preservar a tranquilidade e a maneira como você pode recuperá-la, uma vez que tem a capacidade de resistir aos vícios quando eles secretamente a minam. No entanto, tenha certeza de que nenhuma delas é suficientemente forte para nos permitir reter uma bênção tão fugaz, a menos que cuidemos de nossa mente vacilante com atenção intensa e constante.